Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. E aqui nós vamos juntos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Esse canal, ele foi aberto com a finalidade, com o propósito da gente postar aqui mensagens bíblicas, estudo bíblico, oração, louvores, tudo isso para a edificação das nossas vidas, das nossas almas. E você conhece alguém que também é zeloso pela palavra, por estar em um lugar, em um canal que só fala da palavra do Senhor, pois então pode compartilhar com essa pessoa, que eu garanto para você que eu estarei policiando, estarei aqui. Amém, querido? Dando continuação para gente postar aqui para a escola só mensagem bíblica. Aqui nós alcançamos agora o quarto trimestre. Como assim o quarto trimestre? É porque são 4 revistas e aí nós chamamos de o quarto trimestre, que é o último trimestre desse ano. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre. Nós estamos em 2021 e o título dessa lição é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então nós vamos estar estudando sobre a vida do Apóstolo Paulo e você pode acompanhar aqui também, né, na tela aqui da televisão, onde a gente vai estar aqui mostrando também para você toda a lição. Amém, queridos? Tudo isso para a honra, para a glória do Senhor. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 1, né, já do quarto trimestre, que é o mundo do apóstolo Paulo. Então nós vamos estudar aqui o mundo do apóstolo Paulo. Acompanhe aí, o textual dessa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Está escrito assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo aqui então, que afrontava, né, Israel, a igreja do Senhor, agora está sendo escolhido. Verdade e prática, diz o comentarista, segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. Foi o que ele usou aqui, né, nessa circunstância da vida que aconteceu com o apóstolo Paulo, para poder fazer uma grande obra. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de Atos, capítulo 26, versículo de 1 ao versículo 7. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Mudança de tempo, a gente também com a garganta um pouco meio ruim. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido bastante, quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado e têm de qualquer forma, né, nos ajudado e propagando também as mensagens da palavra do Senhor. Olha só, queridos, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Vamos saber então, né, como que o mundo de hoje é para pregar o Evangelho. Olha só, os objetivos específicos são 3. Nós vemos aqui o primeiro tópico, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Né, nós vamos ver aqui o mundo de Paulo no Império Romano. Olha só, segundo tópico, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. Terceiro tópico, descrever o mundo religioso de Paulo. Queridos, prosseguindo com o nosso estudo, o ponto central, diz o comentarista, o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Como se dissesse que o mundo de hoje está mais fácil para a gente pregar o Evangelho, né? Olha só, do que no tempo do apóstolo Paulo. Então, na introdução aqui, diz o comentarista, o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textual dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Porque levar diante dos judeus era até fácil. Agora, diante dos gentios, queridos, Atos capítulo 9, versículo 15. Amados, estou aqui ao lado de uma distribuidora de bebida, do comércio, e então vai aparecer alguns sons aí. Glória a Deus. Prosseguindo, nós vemos aqui o primeiro tópico, o mundo de Paulo no Império Romano. Como assim o Império? Como que é o Império? O Império tinha uma nação que era poderosa, guerreava, ia tomando as outras nações, e de muitas terras
aí se tornava um grande império. Aí nós vemos lá, temos o império lá da Síria, do Medo Persa, teve o império da Babilônia, chegou aí o império da Grécia, do grego, aí chega agora Roma, né, e forma seu império, conquistando todas essas terras. Então nós vemos aqui o primeiro subtópico, entendendo a origem de Paulo. Então eles falam aqui que a origem de Paulo não tem aquela, né, bem concreta mesmo, falando onde ele nasceu. Aí fala também da idade dele aqui, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, né, que o nome dele era um nome romano, né, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens, né, do rio Cidinos, na Ásia Menor. Então aqui fala do apóstolo Paulo, aí eles aqui continuam falando que o nome dele, eles não tinham muita precisão, né, da onde ele nasceu também. Então eles dizem aqui que isso aconteceu no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, né, Jesus foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então são essas, né, as informações que tem aqui do apóstolo Paulo. E o segundo subtópico, a geografia do mundo de Paulo. Também a geografia aqui que eles descem, né, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Aí só fala aqui que estava, né, sob o domínio do Império Romano. No ano 33 a 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. Então nós vemos aqui que o imperador nesse tempo era o imperador Tibério. Então ele diz que era no Império Romano, permitia excelente possibilidade de viagens missionárias. Nesse tempo tinha muitas viagens missionárias que era permitido. O apóstolo Paulo mesmo, ele fez várias, na Bíblia fala de várias viagens missionárias, que ele ia de barco, né, navio, mundo, informações da história. A malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. Então esses lugares onde era o lugar que permitia para eles viajarem, né? As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então essas estradas e também essas vias marítimas, onde eles tinham condição de andar ali, ajudaram muito, né, na expansão para a fé cristã, né, onde o apóstolo Paulo ia, viajava ali pregando o evangelho. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Então o apóstolo Paulo ali, pelo Espírito Santo, né, ele viu que tinha, né, possibilidade de levar a palavra do Senhor. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios, né, e enfermidades. Então, hoje o que nós temos hoje? Hoje nós temos a internet, nós temos aí a tecnologia que a gente possamos usar para também levar o evangelho, né? Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Terceiro subtópico, Paulo chamado para os gentios. Então, nós vemos aqui Atos 9, mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentil. Então, Paulo foi diferente. Deus, né, o Senhor Jesus apareceu para Paulo, ali uma visão, ele teve essa visão, Atos capítulo 9, versículo 15, onde ele caiu ali, ele viu o resplendor da glória de Deus, né? Então foi chamado diferente. Os outros apóstolos andaram com Jesus, uns estavam pescando, outros trabalhando, Jesus chamava eles, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, quando Jesus chamou ele, Jesus já tinha sido crucificado. Então foi depois da morte de Cristo aqui, Jesus apareceu para Paulo. Então por isso que foi diferente do chamado dos outros, né? Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos, que ainda não havia sido espalhado pelo mundo.
Então o apóstolo Paulo percebeu que ele não ia ser apóstolo lá em Jerusalém, porque ele já tinha, né, os apóstolos que estavam lá. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Olha só, mas levanta e põe em ti os teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Em Atos capítulo 26, versículo 16 e versículo 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, 1. Então, queridos, veja aqui que os outros apóstolos, né, porque eles estavam ali com os judeus, sabiam de tudo que tinha acontecido, e eles tinham esse receio, né, de pregar Cristo, né, para os judeus. Mas como Deus chama aqui o apóstolo Paulo então foi pregar para eles. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Amém, querido? Então Deus ainda hoje chama pessoas, né, para a sua obra. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. A Pax Romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Amém? Então tudo isso contribuíram para a propagação do Evangelho de Cristo. Segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. Tudo isso no Império Romano. Primeiro subtópico, a língua mundial daqueles dias era o grego. Então naqueles dias de Paulo, a língua mundial era o grego, né? Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar da Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné. Então, mesmo com Roma está dominando ali, mas ainda permaneceu, né, o grego por nome de koiné. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então, nós vemos que o Novo Testamento foi escrito já no grego, né, no grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e aramaico. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha, né, esse conhecimento. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer a profundidade do Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele falava as três línguas, né? Nessa época aqui, hebraico, aramaico também, o grego. Então nós vemos que o apóstolo Paulo é de família dos judeus, mas ele foi criado, nascido, né, lá em Tarso, que Tarso, nessa época que Paulo nasceu, já era dentro do Império Romano, aonde também ele já passava a ser de Roma, né, como se fosse um romano. E aí ele foi para Jerusalém, e ali em Jerusalém ele foi aprender o Torá, né, que é os 5 livros da lei, onde o apóstolo Paulo aprendeu toda a lei ali aos pés do melhor professor que tinha na época, né, que era o rabino Gamaliel. O segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse mundo cultural, né, dele, que ele aprendeu ser muito zeloso pela palavra, pela lei, né, pelos Pentateuco ali, onde tinha os 5 livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então ele tinha zelo por essa, né, e ele era conhecido como fariseu, e ali nos pés de Gamaliel
Agora aqui nesse mundo do Império Romano, diz aqui, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Então tinha os deuses do Império, aonde vai ter aqui o embate agora com Paulo. Em Roma, havia os cultos às entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Atis, que se entregavam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Acléspio, uma divindade de cura, e havia divindade da Ásia Menor sob o domínio do Império em Efésios. Então, veja só, Colossos e Coríntios, tais como Diana, Artemis e outros mais. Então o Império Romano, eles tinham esse respeito pelas religiões, mas desde que aceitassem os deuses, deles também. Essa divindade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. Como assim? Facilitou porque o nome de Jesus, que tem todo o poder. A realidade atual das adversidades culturais e religiosas pode abrir o caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo. Nós temos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas, Atos 17, 15 ao 34. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo chega em Atenas e lá tinha muitos deuses, e ali ele pregou o Deus desconhecido. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujo adeptos queria misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Olha só, o apóstolo Paulo então, aí ele passou a pregar, escrever as cartas. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha só, o apóstolo Paulo, então, ele pregou aqui para os ímpios, para os gentios. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Amém, queridos? Então, a linguagem aqui ajudou, para a propagação do Evangelho na escrita. Terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Primeiro subtópico, Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus, que se punha a sua mensagem tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Olha só, ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. Olha só, o apóstolo Paulo, o apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso, fluente na sinagoga em Tarso. O pai de Paulo era um fariseu, estudava o fariseísmo. Agora o apóstolo Paulo também foi formado para ser esse fariseu. Só que aí ele conheceu Jesus, apareceu para ele. Então, segundo subtópico, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, veja só, a crucificação foi uma lei. Segundo subtópico, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Então Paulo foi circuncidado, Filipenses capítulo 3, versículo 5, uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia
o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Então, ele era judeu da tribo de Benjamim e nasce agora em Tarso, fazia parte agora do Império, né, romano. Dentro da fé judaica, Paulo tornou um defensor ardoroso do Torá e obedecia todas as regras e leis, né, requeridas especialmente pelos fariseus. Então, Paulo, como ele era criado ali nessa doutrina, ele obedecia todas as leis ali dos judeus, né, do fariseísmo. Mas olha só, ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir fielmente a lei de Moisés. Gálatas 1, versículo 14. Então, quando alguém nascia lá na fé judaica ali, ele tinha que, com 12 anos, já saber, né, todos os 5 livros da lei, como que era a lei dos judeus. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento do Torá desde a meninice dos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras que regiam o santuário e Israel. Uma fé na lei, ali obedecendo a lei dos judeus. Terceiro subtópico, o mundo palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. E ele continua dizendo aqui, o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Então, os apóstolos, antes de Paulo, de Jesus, eles pregavam só para os judeus. Atos capítulo 11, versículo 19. Agora Paulo vem, né, pregar para todo o mundo. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentil. Com a cultura romana e grega que Paulo adquiriu, dava-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentil. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Então, todo lugar ele entrava, porque ele sabia também, né, conhecia até todas as línguas ali. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Então, por onde ele passasse, ele montava ali as igrejas. E os outros apóstolos, né, não foram pregar por esses lugares, porque, né, esse ministério aqui foi entregue para Paulo, porque ele também tinha todo esse conhecimento. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que pregamos o Evangelho com a graça de Deus. Então, queridos, o mundo de hoje é esse palco que o Senhor preparou para nós pregar o Evangelho. Então, você que é um homem de Deus aí, um pregador da palavra do Senhor, está aí o mundo, então, para ser evangelizado. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Amém, querido? Então, terminamos aqui a aula de número 1. Fique com o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês, como Moisés despediu o povo no deserto. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.